Eu vou falar, essa lata que ele mostrou, né, é de uma colecionadora, que eu acho que é a melhor colecionadora que tem no Brasil atualmente, chama Ana Caldato. Ela tem um acervo, ela tem um galpão no interior de São Paulo, Olha e tem um só. apartamento assim, de 4 quartos, que eu fui na casa dela em São Paulo. Os Todos. armários. Não, ela tem um quarto de Suzy. Caramba, gente. E assim, ela, aqui é só uma amostra. Ela foi abrindo as coisas. Eu falei, uma amostra? O que você tem? Porque parece que ela é temporã de uma família de 4 irmãos. Então, ela tem brinquedos desde a década de 60 e acabou virando, assim, virou um negócio mesmo para ela, né? Ela tem um museu em casa. Não, assim. museu, ela tem vários museus em casa. Dá para realmente criar um museu muito, muito assim. Procurem depois, Ana Caldato. E ela, assim, eu entrei em contato com ela, falei, Ana, olha, o que a gente queria muito é conseguir algumas imagens, alguns objetos. Eu vou para São Paulo, será que a gente pode fotografar? E normalmente ela cobra por isso, né? E ela falou assim: olha, vocês foram tão importantes, o Almanac foi tão importante há 20 anos, vocês abriram tanta, né, assim, porta para tanta coisa que aconteceu, inclusive para mim, então venha, fotografe o que você quiser. Aí eu fiquei uma tarde louca na casa dela, assim. Na Disneylândia lá, parque de diversão. Nossa, eu ficava. Ela abria, ela tem uma caixa, sabe aquelas caixas de docinho, assim, de brigadeiro que você leva para festa? Sim, Ela tem uma obrigado. caixa, uma caixa de borracha cheirosa. Todas as borrachas cheirosas que para mim eram muito. Aí eu olhava aquilo, lápis, Faber-Castell. Ela tem, assim, eu não consigo falar o que é o acervo dela. E ela tinha essa lata de sorvete. Aí quando eu tirei aquela foto e mandei para o Alzer, o fotógrafo tirou as fotos oficiais e eu as oficiosas. Sim. Quando eu tirei as fotos, essa mandei para o Alzer, ele falou: essa foto tem que entrar. Eu lembro muito dessa lata de sorvete, por isso que ele mostrou, porque para ele era muito. E aquilo que ele acabou de falar antes dele sair. O legal é quando você olha no livro e lembra. Eu não lembrava dessa lata. Essa lata não estava no meu radar. Nunca. Eu olhei a lata e falei, meu Deus do céu. Você abre a caixa, assim, das tuas memórias, do teu cérebro, tá aqui atrás, assim, né? Tá no teu HD, mas lá no arquivo, dos arquivos perdidos, né? Vem com plástico transparente entre a lata, entre a tampa e o sorvete, vinha um plástico assim transparente. Eu lembro disso. Sim. E a borracha cheirosa, você lembrou agora, eu lembro da primeira que eu comprei numa papelaria em Madureira, que eu fui com meu pai, era a bandeira do Reino Unido. É aquela borracha. Eu lembro disso. Da borracha eu tenho essa também. Acho que ainda tem essa borracha do Reino Unido. Reino Unido. Muito uma que sobreviveu, né? Tantas apagadas, né? Pois é. E, Mari, deixa eu te perguntar. Lidar com a memória de vocês, com o radar ali, né? O termômetro, né? Não lembro direito a expressão que o Alzer usou ali, dos amigos que tinham essa lembrança assim, com a checagem factual ao mesmo tempo e tudo. Foi trabalhoso? Foi mais prazeroso? Demorou? Como é que foi esse processo? Para a gente checar com os amigos, por exemplo. Tipo assim, alguém lembrava de alguma coisa que vocês precisavam checar se realmente era da década. A gente fez uns 2 encontros com alguns amigos, meio que um bate-papo, assim, né? E uma reuniãozinha de amigos, né? Meninos levam um prato de doce salgado e meninos levam refrigerante. Mas a gente fez isso com alguns amigos, uns 10, 15 amigos, para ver até que ponto o que a gente estava colocando, o que a gente estava lembrando, era relevante. Isso. Né? E alguns diziam, não lembro nada disso. Não, isso aqui eu não lembro. Isso aqui para mim não era tão importante, não. Ainda que a gente estivesse falando de pessoas do Rio de Janeiro, né? E a gente, nessa edição, quis ampliar um pouco, colocar outras lembranças e marcas, por exemplo, de roupas de São Paulo ou do Sul, bandas do Sul, que a gente também estava muito... para não ficar muito cariocado o livro, né? Sim. Embora, enfim, impossível não ficar. Mas a gente acha que a gente conseguiu também sair dessa divisa do Rio de Janeiro. Mas a gente conversava com alguns amigos que viveram os anos 80 para saber se eles lembravam o quanto tinha sido relevante. Se era relevante para mim ou para o Alzer, a gente
não deu prioridade. Agora a gente deu com o Tufão Furacão, por exemplo, do Alzer, a gente incluiu para ele ficar feliz. Mas, de modo geral, a gente fez meio que um bate-papo e fazia meio que uma enquete, uma pesquisa com os amigos para saber se era realmente relevante quando a gente tinha dúvida. Porque, às vezes, era tipo importante para mim, para o Alzer não, mas tem a coisa da menina, do menino, 3 anos mais velho e tal. Alguém falava, vocês lembram disso, daquele livro da música tal? E aí a gente não lembrava, mas aí a gente percebia que era importante para quem era mais novo que a gente. Então a gente fazia questão de incluir, sabe? Perfeito. Heitor? Eu estava pensando nesse negócio de lacunas, de coisa assim. Por exemplo, para mim, eu imagino que o livro não fale sobre isso, mas tem uma coisa que foi muito importante para mim nos anos 80, que foi uma coisa bastante... Acho que não é poderia ser o objeto do livro também, por que não? O Brasil sempre tem uma tradição de música instrumental muito forte, desde os anos 50 e tal, principalmente depois da Bossa Nova para cá, né? E justamente no começo dos anos 80, bombou muito. Por que bombou? Os teatros tinham shows que hoje em dia, cara, se o Toninho Horta vai fazer um show aqui no Rio, ou o Wagner Tiso, ou o Márcio Monte morreu, mas o Léo Ganderman, eles vão fazer um show de um dia só. Tinha alguns espaços no Rio, no começo dos anos 80, que essas pessoas faziam um show de 2 semanas. Sim. Né? Temporada. Né? Assim, ao mesmo tempo, não sei se você não vai se lembrar disso, que você não tinha idade para sair nisso, mas existia uma série instrumental no Parque da Catacumba que era um programa nos anos 80. As pessoas saíam da praia, iam direto para lá e lotava todo domingo. Né? E lotava mesmo, tinha muita gente ia, né? Assim, teve shows históricos lá, do Stanley Jordan, do Sonny Rollins, que é um nome monstro da história do jazz, né? Então tinha isso, né? Assim, eu imagino que um livro com recorte mais mainstream, talvez não vá... Né? Eu vi milhões de shows do Egberto, do Hermeto, shows lotados nessa época, que era um segmento que eu acho que talvez para o objeto livro dos anos 80, talvez não fosse tão mainstream assim para poder entrar no livro. Imagino, Mariana, que nessas discordâncias suas com o Alzer, né, deve ter coisas que foram importantes para você nos anos 80 e que não entraram no livro, ou alguma coisa que ainda não pode ser que entre na edição de aniversário de 40 anos, sei lá, mas tem alguma coisa que você acha que não entrou, que poderia ter entrado? Muitas coisas foram importantes para mim, embora eu fosse... eu lembro desses shows do Parque da Catacumba, porque eu sempre tive uma relação muito forte com a música. Lembro que, né, assim, já conheci Stanley Jordan nova, sabe? No começo da década de 90, eu lembro que eu fui nesses shows, não era com Stanley Jordan, mas era com Aquarela Carioca, era música instrumental também, que eu gosto, e fui novinha, 19, 20 anos. Então, assim, muita coisa era importante para Mariana, né? Mas aí, como a gente tinha 304 páginas e um objetivo em comum, eu e o Alzer, a gente tinha isso muito claro. Que o que era importante, relevante para a geração que era basicamente criança/adolescente, né? Então, por exemplo, eu fui na Giratá com a minha mãe com 10 anos. Giratá não entrou, né? Obviamente, na hora que eu fui pesquisar... Pois é. Então, assim, eu pesquisei na hora que eu estava na Biblioteca Nacional olhando aqueles jornais, eu me deliciei e relembrei muita coisa. Mas não entrou, né? Porque a gente era criança ali, e aí o objetivo do livro é essa coisa meio de cultura pop / memória afetiva da geração, né? De quem era criança naquele momento. Se ele tivesse esse objetivo de ser uma enciclopédia, um almanaque mais, com pontos de vista mais jornalístico, a gente certamente incluiria. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha checado todas as fontes do que a gente pesquisou. Desde da estreia do programa do Silvio Santos, do Domingo no Parque, até a quantidade de votos da Néas. A gente é jornalista e checou e rechecou as coisas, né? E ainda alguma coisa ali a gente também passou batido e errou, e a gente pôde agora, né, a gente pôde fazer de uma forma correta. Mas te respondendo, para mim e para o Alzer, trocentas coisas eram importantes, mas a gente tinha essa coisa mais do mainstream mesmo.